Vamos lá, dessa vez vai. Hoje, entrevista com o mestre Tartaruga, ele que mora no Cantagalo e tem um trabalho belíssimo lá. Vou chamá-lo agora. Quem quiser, deixa sua pergunta, tá? Vai trocar muita ideia com relação à capoeira e o que está acontecendo, qual é o movimento que ele faz dentro do Cantagalo. Vamos lá. Mestre, te convidei aí. Agora sim, aqui, ó, aceitar. Olá, Edilson, tudo bem? Boa tarde. Ué. Mestre, aceita aí. Ué. É só aceitar, mestre Tartaruga. Ué. Oi. Consegui! Que novela, hein? Puta que pariu! Essas coisas tecnológicas. Fala aí, minha filha, como é que você tá? E você? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem? É, mais ou menos, mas você tá dando umas rateadas aí sua internet, entendeu? Entendi. Deixa eu melhorar É aqui porque eu tô aqui, o eu tô em visual do Itaipava, barraco. tô aqui do lado de fora, talvez seja isso. Ah, Boa entendi. tarde, pessoal. Riquinho, Foto Byline. Chay, Boa tarde. Eric, boa tarde, tudo bem? Então, o que eu Mestre posso te ajudar? Tartaruga, e olha, poxa, você pode me ajudar muito em muita coisa, sabe? Eu sei que você é uma pessoa que está aí sempre batalhando, né, como mestre de capoeira e também dentro da favela. E eu quero saber um pouco mais sobre essa história, como que é o seu trabalho e qual é o desafio que você tem com relação a isso tudo. Conta aí. Então, Manda primeiro ver, vai, vamos. mestre. Então, primeiro, boa tarde a todos, te agradecer pelo convite, né? Eu acho que a gente está falando nisso há muito tempo, de bater esse papo. Te parabenizar pelo seu capoeira fitness, pela sua, né, pela sua perseverança, né, de tentar promover e propor, né, novas metodologias de ensino com a capoeira. Eu acho que a pandemia nos deu um pouco isso, né, essas novas possibilidades de criação. Então, meu nome é Sidney Silva, eu moro no Morro do Cantagalo há 51 anos, né, vou melhor te descrever, me declaro de pele preta, né, apesar de ser, dizem que sou moreno. Tem o fundo, o birimbau, parede branca, né, uma bandeira da Jamaica, com detalhes, faixas amarelas e com um triângulo verde e com um triângulo de cabeça para baixo preto, né? Eu estou com um casaco bege e uma camisa de fundo preta também. Valeu, Gisele, seja bem-vinda. Então, falar da capoeira para mim é meio complicado, né? Porque eu tenho capoeira como... Pô, eu botei até um fone para você não latir ouvir os cachorros aqui e você tá cheio de cachorro. Né? A gente está Oi, ao vivo. Claudinei, tudo Então, bem? Cravo e flor, chega, hein? isso. É que eles estão aqui do lado de fora, não Cravo. tem. Mas vai do jeito que Então, tá. Vambora. então, eu atuo aqui no Complexo do Cantagalo Pavão Pavãozinho, né? Que são comunidades aqui da Zona Sul do Rio de Janeiro. Fica na divisa entre Copacabana e Ipanema. O Morro do Cantagalo, a origem dele é de matriz africana, né, com migração vindo de Minas, e o Pavão Pavãozinho, que é a parte de Copacabana, tem uma migração mais nordestina. Então, quando a gente atravessa de uma favela para outra,
a gente vê logo essa diferença cultural. Cada uma tem suas características próprias, né? E como a capoeira entrou para mim? Na década de 80, né, as comunidades eram muito divididas, né? E a gente, a gente já ouvia um movimento que acontecia de capoeira na associação lá do Pavãozinho, né? Que era ministrado pelo Mestre Roque, né? O Mestre Roque foi muito tempo ligado ao Grupo Senzala aqui. Então, ele veio para o Rio de Janeiro, né? Ele se estabeleceu aqui na favela do Pavãozinho e começou a desenvolver um trabalho lá no Pavãozinho. Eu moro no Cantagalo, né? Lá do outro lado. Entendeu? A gente sabia desse movimento, mas gente, como na época a gente era criança, a gente não atravessava muito o Pavãozinho. Ele chegou a formar dois professores, né? Que um foi o Adilson e a Sandrinha, todos os dois faleceram. Os dois faleceram, o filho do Adilson também faleceram. E nos anos 80, vou pular um pouquinho para frente, nos anos 80, na minha vizinhança, quando criança... Tá me ouvindo, mestre? Tá. A gente já ouvia, né? A gente já brincava nos caminhos ali da capoeira, porque um dos meus amigos, o Bambi, né? Ele já tinha aquele famoso livro Capoeira Sem Mestre. Então, ele já fazia alguns movimentos de capoeira, né? Como, por exemplo, ele dava macaquinho, fazia alguns movimentos, e a gente sempre ficava brincando de capoeira. Até que, em 1982, ali no prédio do antigo Panorama Palace Hotel, antigo Berro d'Água, onde funcionou a TV Tupi e vários outros segmentos, o Berro d'Água foi um restaurante muito, muito famoso, teve um empresário que ele arrendou uma parte desse prédio, que ali como você conhece bem, ali foi uma construção de um prédio que estava abandonado há muito tempo e foi desapropriada pelo governo Brizola na década de 80, né? Então, esse cara ele montou uma academia chamada Lagoa Esporte, né? Ela aberta ao público, mais para o público da elite de Ipanema, tinha natação e chegou várias atividades culturais e esportivas, né? Então, chegou judô, chegou boxe tailandês e a capoeira veio junto, né? Ele fez um trabalho, a capoeira estava lá. E nisso, ele abre uma colônia de férias, né? Para os moradores da comunidade, para as crianças da comunidade. E foi aí que foi a minha chegada na capoeira, né? A gente já brincava, como eu disse, né? Com aquele livro Capoeira Sem Mestre. E depois a gente entra para essa colônia de férias e a gente participa das diversas, né, atividades que tiram essa colônia de férias. E uma coisa muito engraçada, que quando a gente entrou para a colônia de férias, no nosso imaginário, né, da molecada da favela, falou assim, vai ter capoeira, a gente já imaginava assim, mó negãozão, né, tudo tã, e tereréu, que nada, aí a gente chega lá, tá um cara branco, né, morador de classe média alta do Leblon, que é o mestre Beto, meu mestre até hoje, e a gente participou dessa colônia de férias, participando de todas as atividades, mas a capoeira é o que mais nos atraía, né? Por a gente já estar fazendo essa movimentação do livro Capoeira Sem Mestre, então toda a minha vizinhança, a molecada da minha vizinhança entrou, na época assim, tinha mais de 100 crianças nessa colônia de férias, né? E ao passar do tempo, essa academia ela foi fechada, né? E o mestre Beto continuou desenvolvendo esse trabalho no prédio. Ele continuou trabalhando a capoeira. Tanto que a gente nunca trabalhou no espaço, a gente nunca foi para um lugar fechado, para dentro de uma sala. A gente sempre escolheu os ROs dos espaços, né? Então, todos aqueles espaços que tem ali, os principais espaços dentro do prédio, que hoje a gente chama de brisolão, a capoeira já rolou ali dentro, entendeu? E hoje eu estou lá no hall dos...
Hoje eu estou lá no Hall dos Elevadores, para tu ver, né? A gente está ali na cara do gol. E o mestre Beto, com isso, né? Isso foi em 82, eu tinha 9 para 10 anos, né? E o mestre Beto, em 84, ele fundou a Associação de Capoeira Liberdade, né? Que existe até hoje. Então, a gente era assim, era uma coisa bem legal que ele começou a fazer esse trabalho de inclusão, como aquele elevador sempre existiu. Então, era dividido metade favela e metade moradores dos bairros de Ipanema e Copacabana, que subia e tinha essa interação muito bacana. E essa foi onde deu a minha inserção na cidade, né? Através da capoeira, porque eu passei a conhecer um outro mundo que eu não conhecia, né? Sempre vivia na rua, a molecada do Cantagalo, a gente sempre viveu nas ruas de Ipanema e Copacabana, porque a gente tinha que, né, buscar nossa sustentabilidade, então descia para engraxar, descia para fazer uma feira, né? Descia na madruga para pegar um pão, e nisso a gente estava sempre ali por Ipanema, em qualquer horário como moleque. E quando a capoeira chegou, a capoeira já abriu um outro horizonte, né? Que a gente passou a frequentar casas desses alunos, né? De Ipanema e Copacabana. E nisso o mestre fundou a Associação Capoeira Liberdade, né? E começou a desenvolver esse trabalho. Eu sou da primeira safra, né? Eu me formei, ele me formou Corda Azul, que nós somos da linhagem da Federação de Capoeira do Estado do Rio de Janeiro, em 93. E em 94, o mestre Beto sai do espaço, né? E eu dou continuidade a esse trabalho, né? Até 93. E poxa, para mim, assim, e depois eu vou falar dos outros desdobramentos sociais que eu faço, né? Então, a capoeira entrou de uma forma na minha vida assim, que ela só me direcionou para coisas boas, né? Eu, assim, inclusive o mestre Beto até hoje ele ministra aulas, né? Ele tá ali no Jardim de Alá. Ele está ali no condomínio Pirilampo, ele dá aula lá no campo, né? Meu mestre saudoso. Deu uma rateada aí sua internet, mais uma vez. Eu tive uma passagem também, né? E em 94, eu não saí brigado com o mestre Beto nem nada parecido, mas eu estava a fim de buscar novos ares, né? E treinei um bom tempo ali com o João do Pulo na Lagoa, né? Como eu conheci o João do Pulo, eu já conheci eles da rua, de outras rodas, né? E também por trabalhar no Tivoli Park. Eu trabalhei no Tivoli Park da Lagoa, né? Então, eu trabalhava na conga. Eu era o gorila da conga, porra! Essa pra mim foi inédita. Fantástico. Eu trabalhava no Tivoli Park, né? Então, eu trabalhava ali no final de semana, eu trabalhava na conga, né? Eu era o gorila. A mulher gostosona se transformava em mim, né? E eu assustava a galera e tal. E sempre quando estava fazendo manutenção lá, a gente sempre chegava na portaria e via aquele movimento, né? Do João do Pulo. E em 94, inclusive, o meu apelido de tartaruga, ele não vem do meu grupo. O meu apelido no Grupo Liberdade é original, mas ele nunca pegou, né? E eu fui em 94 ver uma apresentação lá do João, na Lagoa, levei uns gringos lá, entendeu? E assim que eu soltei da van, cheguei perto, o João me chamou de tartaruga, o final do João do Pulo falou, tartaruga. Aí, onde ele me viu, ele me chamava de tartaruga. E em 94, eu fui lá, eu saí, dei uma desligada do Liberdade, e comecei a procurar um lugar onde eu me identificava, né? Fui em vários espaços. Eu fui lá no Marrom, fui na Senzala, fui no Abadá, e achei o João do Pulo, o final do João do Pulo, eu achei que ele batia mais com a minha sintonia, né? Com a minha sinergia. Ele era um cara muito povão, né? Muito aberto, entendeu? Um cara assim, muito humano, né? Então, assim, colei com ele assim, até o ano de 2000, né? E aí eu fiz vários amigos. Foi aí que a gente se conheceu, né? Fiz vários amigos, né? Muitos outros estão em outros grupos, mas a gente
mantém sempre esse contato, inclusive esse teu mestre, né, o Pé de Boi, ele faz parte desse hall de amizade. E eu fiquei ali no João até o ano de 2000, né? E no ano de 2000, né, por algumas divergências que aconteceram, não vim aqui falar o caso, que eu sou muito grato pelo tempo que eu passei no Lagoa Azul, não tenho nada a reclamar, entendeu? Aí eu andando assim, caminhando na praia, né, pensando nessa parada da capoeira, né, fazendo alguns treinos avulsos, né, quando eu fiquei parado lá no João, o mestre camisa gentilmente deixou fazer alguns treinos lá no Maitá, Pé de Boi até ir lá comigo, Tereréu, mas a gente estava bem naquela fase do trabalho do Estéreo Maracanã, né? Então, assim, ele chegou para a gente, ele chegou para mim e falou assim, vem cá, você está chegando atrasado, vem cá, você quer ser artista ou quer ser capoeira? Eu nunca esqueço disso. Você quer ser artista ou quer ser capoeira? E eu... Os dois, né, mestre? Não, eu falei para ele que ele era o mestre camisa, ele já estava, eu chamo ele do mestre Macedo da capoeira, né? Ele o Abadé é o universal da capoeira. Mas, pô, me tratou muito bem, entendeu? Poucas pessoas sabem disso, mas eu fui terapeuta do mestre camisa por algum tempo, né? Eu cuidei da casa dele, frequentei a casa dele, ele foi um cara super gente boa e assim, e não era nada daquilo que as pessoas falam dele, entendeu? Então, assim, mestre camisa para mim... Até fala um pouco sobre isso também, né? Cuidou como? O que você fez, né? Porque eu sei o que você é, né? Além disso tudo, além de ser mestre de capoeira, mas o povo que está aqui não sabe. Então, eu sou... Fala, meu afilhado. Eu sou terapeuta, né? Eu sou terapeuta formado pelo Senac Massoterapia e pelo Instituto IALES, pelo Instituto IABIC, né? Junto com a Lucinha, a gente é da primeira turma, né? E a gente se formou, a gente faz quiroprática, shiatsu, acupuntura, né? Então, assim, eu nunca vivi 100% de capoeira, né? No Rio de Janeiro e no Brasil, geralmente isso é muito complicado, né? Nos dias de hoje, a galera consegue mais se dedicar mais, mas eu sempre tive outros trampos, porque depois que eu saí do Exército, em 90, né, eu fiquei 2 anos no Exército, eu passei 1 ano desempregado, entendeu? Então eu comecei a me internar no Senac, entendeu? Para não ficar com a cabeça parada, eu comecei a fazer alguns cursos. Então eu fiz o curso de massoterapia, depois, né, eu fui convidado por uma aluna nossa, a Marina, que é falecida também, né? Que a mãe dela é terapeuta, a mãe dela é a nossa mestra, tanto minha como da Lucinha, né? A Carmen Pires, e ela me convidou para trabalhar com ela, não como massoterapeuta, fui trabalhar como secretário, né? E aí, depois de um tempo, ela começou, né, a me colocar para atender os pacientes dela, e foi assim que eu fiquei muito tempo trabalhando com coisa. Eu também tenho um curso além de primeiros socorros pela Cruz Vermelha, eu também tenho um curso de noções de técnicas humanas, né, de anatomia do corpo humano, pelo próprio Senac, e tenho de fisiatria também, que eu fiz no Hospital da Polícia Militar do Rio de Janeiro, né? Então, assim, eu transito nessas 2 áreas. Transitei muito nessa parte da saúde por muito tempo, mas a capoeira me levou para outros voos, né? Então, assim... Então, me fala mais aí sobre esses voos que você hoje, né, tem um trabalho, assim, fortíssimo aí dentro do Cantagalo. Me conta um pouco mais sobre isso e sobre esses desafios, porque você deve ter passado muitos desafios para chegar onde você está hoje em Não, dia. assim, assim, quando a pessoa fala muito desafio, você está onde chegar, eu continuo no mesmo lugar, amo essa comunidade, o Cantagalo, entendeu? Eu entendi a pergunta. Bastante, né? Eu vou te responder. Se o desafio é assim, né? é muita resistência, né? Esse ano eu tô o meu grupo, o Capoeira Liberdade, vai fazer 40 anos. Então, assim, eu vou fazer 40 anos que eu estou ininterruptamente na capoeira, né? Então, assim, eu vi a capoeira já em todas as fases dela no Rio de Janeiro, né? Porque, como nós somos
representante da federação, né? Nós somos o único aqui na Zona Sul que usa cordel. Então, assim, na nossa infância, a gente, Mestre Beto levava a gente para rodar toda a Zona Norte, Zona Oeste, Niterói. Então, todos esses grandes grupos da Zona Norte e Zona Oeste a gente conhece, né? Porque a gente participava dos eventos, campeonatos, entendeu? Então, a gente rodou muito. E a capoeira dos anos 90, então, assim, a capoeira, ela na Zona Sul, ela sempre foi muito grupo senzala, né? Ficou aquele grupo senzala e grupo abadá. Grupo senzala, grupo abadá, quando teve o desmembramento, mas a gente estava sempre ali no Leblon e Ipanema perturbando a galera, né? Então a gente já treinou, por exemplo, na Henrique Béas, quando era ali na Farm de Amoedo, entendeu? Uhum. A Proforma do Leblon, quando era ali na Dias Ferreira, a gente passou por Academia Columbus, então a gente passou por todas essas academias do Leblon e de Ipanema, e o meu mestre, inclusive, ele foi um dos percussores, mestre Beto, de dar aula de capoeira na Barra. Ele chegou, inclusive, até primeiro do que o boneco, entendeu? E a gente chegou lá, só tinha o mestre Gilberto lá. Então, assim, a capoeira, né, eu sempre preservei esse espaço aqui onde nós temos, né? Aqui é a nossa sede, a nossa casa, onde tudo começou. Então, eu sempre mantive esse link histórico com a comunidade, né? E através da capoeira eu fui me desenvolvendo em outros desdobramentos. Eu fui assim, hoje, por exemplo, eu estou participando do Museu de Favela e da Escola de Samba, né? Do Alegria da Zona Sul, aqui na sua Escola de Samba. E eu participo de reuniões de desenvolvimento comunitário, né? Eu acho que a capoeira, ela contribuiu muito aqui na nossa comunidade, que essa questão da cultura de paz, né? Aqui nos anos 90, nos anos 2000, era uma comunidade muito violenta, tinha muita disputa, né? Territorial, de facções, né? E a gente viveu isso até o período dos anos 2000. E depois veio aquelas grandes operações policiais, né? E hoje, a nossa comunidade quase não aparece no noticiário, entendeu? Então, assim, aqui é uma comunidade onde ela foi sempre muito privilegiada com atividades culturais. Por exemplo, eu já nasci com a arte dentro da minha casa. Meu pai é um dos compositores do Bezerra da Silva, né? Então, desde pequeno, eu já transitava com essa galera do samba, já tinha... A gente pequena, a gente não tem dimensão, né? Já havia Bezerra da Silva na minha casa, Tereréu, muitos compositores aqui da escola. Não, chega. Desculpa. E quando a capoeira entra na minha vida, né? Aí tem tudo uma ligação de família, né? O contexto familiar. Meu pai era artista, eu entrei na arte. Então, assim, hoje eu faço parte do coletivo Museu de Favela, além da Associação Capoeira Liberdade. Eu sou coordenador executivo do Projeto Liberdade, né? Que está há 40 anos. A gente está nessa luta. E assim, o nosso é um trabalho de continuidade, ele funciona com dinheiro sem dinheiro, né? Uhum. Então, assim, da minha primeira... Um pouco mais sobre isso, vai. Então... Aliás, o Vitor, né? Vitor, só responder primeiro a pergunta do Vitor. Boa noite, Vitor. É verdade que acabou a poesia no Cantagalo? É verdade, mestre? Não acho não, né? Você acha? Esse é o nosso grande mestre aqui, né? Porque aqui no Cantagalo nós temos grandes referências artísticas, entendeu? Então, essa é uma frase do Vitorino. Ele é artista plástico aqui da comunidade, né? Autodidata. E ele sempre fala que o Cantagalo perdeu a poesia. Eu sempre falo, perdeu porra nenhuma, cara. Nós estamos aqui, entendeu? Então, Vitorino, ele fez a capa dos 3 livros daquele cara que está preso, do César Batista, os 3 livros de César Batista, aquele que é considerado, né, terrorista aí no mundo afora, na Itália. Vitorino que fez a ilustração das 3 capas dele e também vários livros aí pelo Brasil afora. Ele está sempre ali fazia propaganda, a barraquinha dele fica ali na Praça General Osório, domingo na Feira Hippie. Então, o Vitorino, ele tem um projeto aqui chamado... Capoeira, Rio Alegre Arte, né? Que ele como o Célio, eles fizeram mais de 30 artistas na IFE
aqui na comunidade. Então, a nossa comunidade sempre teve essas referências, Vitorino, teve o Hernani hoje, que é artista plástico também, hoje vive lá em Nova York, nos Estados Unidos, né? E a gente sempre teve essa galera cabeça aqui na comunidade, entendeu? E fora a parte artística, e isso a gente vivia numa época que tinha pouca violência e muita liberdade, né? Anos 80 foi aquele boom de explosão cultural no Brasil, né? Então, assim, na favela não era diferente. O funk era melhor, o samba era melhor, tudo era melhor. E isso nos a gente admirando esses caras, né? A gente foi pegando essa militância pela arte, né? Que é você trabalhar, né? Trabalhar a arte, mas nunca esquecer do seu pertencimento, da sua memória, da sua história e da sua gente. Então, para você ter uma noção, todas as atividades culturais aqui, capoeira, boxe, jiu-jitsu, todos os garotos que tiveram a oportunidade, como o Ricardo, meu aluno que está na Polônia há 15 anos, que estão lá fora, eles sempre retornam para a comunidade, entendeu? Eles sempre passam suas férias na comunidade, eles sempre mandam os alunos deles para cá, para a comunidade, para ter essa vivência prática, né? Essa troca de vivência. Então foi isso que a capoeira me deu. A capoeira me deu essa troca de vivência e de pertencimento à cidade, né? Então a capoeira ela te dá tanto empoderamento, se você não souber trabalhar isso, né? Com a sua história de vida, você acaba, né, se perdendo, entendeu? E eu sempre procurei ficar com o pé no chão, eu nunca me deixei de se deslumbrar. Eu sempre, para mim, eu estando na favela, ou estando no asfalto, para mim é a mesma coisa. Eu trato a pessoa da forma que ela é e o que a pessoa é, o humano dela. Não me interessa as condições financeiras dela, o que ela tem de matéria. Eu estou cagando e andando. Eu quero é respeito. Então... Me fala um pouco mais sobre o seu trabalho aí, o seu projeto. Então aqui é o Projeto Liberdade, né? Ele funciona hoje, o mestre Beto foi idealizador do projeto junto comigo, né? Hoje eu faço a coordenação executiva. Nós funcionamos de segunda a sexta aqui no prédio, a gente sempre atendendo a comunidade e capoeiristas de fora, né? Então aqui é um espaço muito legal, mas a gente ainda tem aquela resistência, aquele barrismo, né? Por exemplo, a gente recebe mais alunos de outros estados e estrangeiros para aula de capoeira do que os próprios moradores de bairro de Ipanema e Copacabana, porque ainda tem aquele resquício, né? Favela violência, e tereré, aquelas coisas que a gente já está cansado de saber que é muito mentira, né? É só você vindo para conhecer. Então, assim, você não pode, né? Você não pode falar do lugar, falar de um lugar sem antes conhecer a sua gente, né? Sem ter que ver a realidade para você fazer o seu contexto. Porque ouvir da televisão, por exemplo, eu estava de manhã hoje, eu não vejo televisão. Cara, eu estava vendo RJ hoje, aquele balanço geral na casa do meu irmão, eu fiquei horrorizado, irmão, entendeu? E eu moro na favela, se ligou? Então, assim, a coisa é tão perversa, né? Esse tipo de mídia que a gente tem, que sempre está mostrando que a cidade está em guerra. E a cidade não está em guerra, entendeu? Ela tem descaso do poder público. Isso é um outro assunto. Então, assim, a gente funciona aqui há bastante tempo. Graças a Deus, os meus formados saíram todos do Projeto Liberdade, né? Todo mundo saiu daqui, então a gente tem Mestre Xerife, né? Que é um dos mais antigos, que saiu da minha primeira turma. Ele mantém um trabalho infantil aqui, terças e quintas. Contramestre Andorinha dá aula segunda e quarta para as crianças. E 7 horas eu dou aula segunda e quarta para adulto, né? Aberto para todos os gêneros. E o Contramestre Pardal dá aula terças e quintas. Então, assim, a gente está funcionando em todos os horários. A base do nosso trabalho aqui é infantil, entendeu? Então, assim, a nossa capoeira aqui é uma capoeira mais humana,
entendeu? A E gente tem passa... idade? O infantil tem idade É de mínima, 5 idade de máxima? 5 a 13 anos que a gente aceita, Uhum. né? De 5 a 13 anos. Então, aqui a gente passa mais conceitos, né, de cidadania, né? Porque a gente sabe que a criança não vai ser, talvez não vai ser professor de capoeira, ela vai almejar, mas a gente passa essa coisa do pertencimento, né? Essa coisa dela não se sentir excluída, dela se sentir pertencente à cidade, entendeu? Que ela tem que saber que todos os espaços, e principalmente os equipamentos culturais, museus, esses grandes palácios que ela vê, que a gente, quando a gente passa, a gente não se sente representado. Mas ela, né, aquilo ali, ela faz parte da cidade, não porque ela mora na favela, ela não pode entrar ali. Ela pode entrar a hora que ela quiser, E deve. entendeu? E deve. E sempre firmando essa coisa do estudo, né? Estuda, corre atrás, e tereréu. E assim, eu sou um cara que eu sou considerado meio perturbado, meio maluco, entendeu? Então, assim, eu sou um cara muito natural, Quem né? não é, né? E, Normal é e quem segue assim, normas, não é? então, a minha maior recompensa é hoje você passar pela comunidade, né? Cada um faz a sua escolha e você vê a maioria dos garotos todos encaminhados, entendeu? Trabalhando, construindo famílias, né? Chega para você e dá um toque, é meu mestre, apesar de não estar treinando. Então, assim, porque eu sempre trabalhei essa relação de respeito aqui na comunidade. Eu sempre falei para os garotos assim, ó, passou do portão aqui, quem manda sou eu. Lá fora você pode me xingar, pode me bater, pode tirar onda, mas aqui é sempre mantendo aquela relação do respeito, né? Do morador, né? E do professor e do educador social, entendeu? Então, eu sempre separei isso e sempre foi muito bacana, né? E hoje, nas favelas do Rio de Janeiro, a gente perdeu muita a questão das matrizes africanas, né? Tem favelas, tem periferias que aqui hoje em dia no Cantagalo Pavão Pavãozinho a gente só tem o samba e a capoeira, entendeu? Imagine se eu parar a capoeira aqui, entendeu? Por toda essa questão religiosa, né? do evangelismo crescendo. E eu não sou nada contra quem frequenta a igreja, mas assim, a igreja não pode matar as nossas matrizes culturais, né? É. Então, assim, eu posso aceitar Jesus e fazer capoeira, sambar, entendeu? Isso não tem nada a ver, capoeira é cultura, Tem que. capoeira não é religião, capoeira é Não cultura, é. Exato, eu entendeu? sempre falo isso. Capoeira é cultura, capoeira não é religião. Se eu for capoeira e quiser seguir uma religião de matriz africana, eu posso. Se eu quiser ir para a igreja evangélica, eu posso. Se eu quiser ir para o budismo, eu posso, né? Mas não que isso seja, porra, eu vou ficar endemoniado, eu vou virar o olho, nada disso, entendeu? Quem faz isso, inclusive, não sabe trabalhar os seus santos. Então, assim, é um trabalho de resistência, né? Porque, assim, a gente competir aqui, a capoeira, ela compete com o jiu-jitsu, que é muito forte aqui. Aqui a gente tem mais de 40 faixas pretas de jiu-jitsu, tem uns 12 lá na Europa. Então, aqui o jiu-jitsu tem 150 crianças, a capoeira tem 30, 40, 50, beirando a 60, né? Porque eu não... Aqui a gente quer construir campeões para a vida, né? Então a gente sempre bate isso. E a gente sempre trabalha assim, a gente está ali, independente de ter aluno ou não, porque a capoeira tem essa coisa transitória, né? Uma hora você tem 100, uma hora você tem 20, uma hora você tem 10, uma hora você tem 2, e uma hora não tem ninguém, entendeu? Mas a gente está lá todos os dias, a gente nunca deixa espaço vazio, entendeu? Uma coisa que eu Entendi. passei pelos meus formados é porque, assim, eles têm que fazer a história deles na capoeira, né? Eu já fiz a minha, né? E agora estão tendo a oportunidade para fazer a deles. E assim, eu sou um cara que eu dou toda a liberdade para os meus formados, entendeu? A gente muitas vezes bate de frente, eu gosto que eles me contestam, entendeu? Que eles tenham o senso crítico deles, que eles chegam, coloquem o senso crítico deles, o que está certo, o que está errado, e assim a gente forma um coletivo. E principalmente a transparência, né?
E a gente vive aqui como? Né? A gente mantém esse trabalho com alunos externos, né? Que vêm, pagam uma mensalidade ou pagam uma aula, e a gente vive de incentivo cultural. Né? Eu sou E formado em produção. como que vocês fazem? Como que é esse incentivo Quem que cultural? está te atrapalhando toda hora aqui, que toda hora você olha para o lado? É o cravo e a flor. Porra, Ai, foi mal. Não, olha, tá o final de tarde. Olha, agora, olha isso aqui. tá bonito, tá bonito. Tá Lindo, bonito. né? Então, Fala. assim, a capoeira, né, assim, quando eu entrei nesse contexto social, foi meio em 98, né, quando chegou, que no Rio de Janeiro teve aquele boom de ONGs, né? Ah, é onde não sei o Uhum. quê, vamos abraçar a Lagoa, abraçar a Casa do Caralho, e tereréu. Então, como a gente estava lá dentro daquele prédio, aquele prédio tem mais de 40 organizações da nossa comunidade, Uhum. a gente teve um cara, um professor, o falecido Sérgio Murilo, que chegou para a gente um dia e falou assim, cara, vocês têm que se institucionalizar, porque um dia o governo pode chegar aqui e botar vocês tudo para fora, né? Uhum. E aí todo mundo ficou com aquela cuca, ele foi nos orientando, e todas as instituições que tem lá dentro da comunidade, elas têm os seus cadastros, né? Porque aquele prédio ali, ele é uma ocupação social, né? Quem tem concessão ali no prédio é só os órgãos públicos ligados ao governo e o CIEP que funciona ali. O resto, todos nós somos invasores, né? A gente cuidou daquele prédio. Por exemplo, a capoeira foi a primeira, entendeu? Então, tudo que tem ali eu vi chegar. E você vê um espaço onde era deteriorado, abandonado, não tinha nada, hoje é essa referência cultural de uma comunidade. Entendeu? Você Fantástico. chega ali, você vê a galera, tudo acontece ao mesmo tempo, você vê a galera indo para o jiu-jitsu, indo para o balé, indo para a dança. E o mais legal disso é que hoje as aulas são ministradas pelos nossos alunos que a gente formou. Então, assim, esse trabalho de continuidade, um vai passando o bastão para outro. Eu sempre falo para a galera, ó, hoje eu estou já, né, me recuando e dando liberdade para a galera mostrar seu trabalho, né? É aquela questão, a galera tem que aprender a formar liderança, porque o tartaruga ele não vai ficar vivo para sempre, entendeu? Então a gente tem que formar liderança para continuidade, Claro, mas entendeu? ainda falta muito. Não estou falando que eu vou agora não, mas eu estou te falando assim, a gente não pode se apegar ao poder, Claro. entendeu? Aham. Assim, é grupo, é associação, então coletivo. O coletivo sempre tem que ser respeitado. Claro. Eu não posso tá com os moleques, se eu peguei os moleques com 8 e 10 anos de idade, aí eles crescem, entendeu? E depois eu fico naquela de ficar, né, tratando eles como se fosse qualquer um. Não, eles são parte do coletivo, eles são continuação. Então a gente faz reuniões mensalmente, a gente grita, tem hora que a gente bota o dedo na cara, fala alto, mas isso é pelo um objetivo. Eu quero isso mesmo, entendeu? Eu quero que eles procurem sempre o melhor, né? Que hoje, assim, eu falo para eles hoje, eu nem dou aula mais para criança, entendeu? Então, assim, hoje a liderança com as crianças é deles. Eu não chego lá na aula deles e falo, eles me apresentam como é e falam assim, eu não falo nada, eu fico lá na minha, eu espero ser convidado para falar, entendeu? Então, assim, as pessoas, a garotada que está com eles hoje, eles não. Eu sou referência do mestre, né? Mas eles têm que ter a referência da contramestre e do mestre que está dando aula para eles, entendeu? Eu sou e depois ainda tem um mestre beta aqui, entendeu? Então, assim, é essa coisa de delegar, né? Sim. Delegar funções. Porque eu não vou poder estar em 10 lugares ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, nessa da capoeira, eu fiz muito curso de capacitação de elaboração de projetos, Uhum. né? Porque, assim, essa coisa do social, a gente não entendia como se formatava um projeto, eu me capacitei, fiz vários cursos, né? E a gente escreve projetos nos incentivos, né? Federais, municipais, estaduais, em empresas públicas e privadas, e de vez em quando a gente belisca alguma coisa, entendeu? Entendi. Mas a coisa legal é assim, hoje, por Boa exemplo, tarde, mestre. Peraí que o meu depois dessa, mestre muda. Boa tarde. Eu vou no seu evento. depois dessa pandemia, assim, a gente está há muito tempo sem ganhar um incentivo, mas a gente tem
o material humano, a gente tem um material didático. Então, sempre a nossa parada foi essa, ó. A gente sempre pensou assim, pô, em 1990 e tal, a gente não tinha nem calça, né? Não tinha berimbau, não tinha nada. A gente entra hoje, a gente tem 10 atabaques, 6 atabaques, um monte de berimbau, um monte de pandeiro, assim, não pode ter dinheiro, mas tem vontade, entendeu? Então, a capoeira não vai parar por causa de, a gente sabe que a gente doa o nosso tempo, né? Mas doa porque a gente quer, não é uma coisa obrigada, né? Se meus professores chegarem amanhã, mestre, ó, tem que trabalhar, não dá mais, eu vou ter que segurar a peteca, entendeu? Mas assim, mas eles, o legal é que eles saíram dali, entendeu? Então eles conhecem a realidade da parada, porque eles vieram dali, entendeu? Então é legal porque a minha equipe, ela sabe todas as necessidades, todas as dificuldades, tudo que a gente passa, porque eles vieram da base, entendeu? Claro, entendi. E aí todo mundo se junta, né, para a coisa acontecer. E as crianças sempre ali, né, que a gente sempre acredita que a base sai ali no grupo de crianças. A gente sempre tem que pescar um ou dois. Então, assim, da minha turma de 100 que eu tive, eu pesquei 4. Entendeu? Um está na Polônia, que é o mestre Scooby-Doo, está 15 anos lá, entendeu? Inclusive, a minha primeira viagem internacional foi em 2011, através Aliás, de um fala trabalho. mais sobre isso, porque você está sempre, todo ano você está indo lá para fora, né? Então, assim, nos anos 90, né, teve essa debandada, foi muitos professores para a Europa, né? Então a galera falava assim, pô, você tem que ir para a Europa, mas eu falei assim, pô, cara, eu não falo idioma, eu nunca queria ir por uma aventura, né? Então eu sempre viajei pelo mundo pelos livros, né? E eu sempre acreditei que a capoeira iria me dar essa oportunidade um dia. E graças a Deus ela veio através do meu aluno, do Ricardo, entendeu? Que era morador da comunidade. Lembra daquela roda que a gente fazia ali no McDonald's de Ipanema? Foi ali que tudo aconteceu. Ele conheceu a menina lá, viajou, demos uma estrutura para ele ir embora, né? Demos alguns instrumentos, alguma ao trabalho, sabia aquele idioma, entendeu? E em 2011 eu consegui fazer minha primeira viagem internacional. Fui para a Polônia, né? Lá conhecer o trabalho dele, foi super bacana. E é muito legal, né, cara, você chegar em um país, né, e você ser reconhecido pelo trabalho. O mais legal ainda é você ver que um cara que saiu da base do teu trabalho, ele está conseguindo, né, viver, conquistar as coisas dele em outro país através da arte da capoeira. Então, assim, beijão pro mestre Ricardo Scooby-Doo, mestre Xerife, contra mestre Pardal, contra mestre Andorinha. Esses caras aí, cara, olha só, eles são assim as minhas colunas de sustentação. E eu sempre falo para eles, a minha parte eu já fiz, eu já formei vocês. Se vocês quiserem treinar onde vocês quiserem, montar o grupo de vocês, segue a vida de vocês, mas não fica me perturbando não, porra. Puta que pariu. Então assim, e você vê assim... Wagner, tudo bem, Wagner? O empenho dessa galera, né? Porque assim, os caras, todo mundo tem seus trabalhos próprios, né? Poucos trabalham com capoeira, eles saem dos seus trabalhos, depois vai lá, dá a aulinha deles, dá a sua contribuição com o projeto, né? E antes de falar com você, eu estava aqui escrevendo nossos projetos de capoeira, entendeu? Entendi. Estou aqui escrevendo projeto de capoeira, sempre buscando, né? Eu Melhorar. gosto de você desse, hein, mestre? A questão é essa, agora só quer fazer live, só quer fazer live. Só quer fazer live, aí é foda. Né? Porque eu tô com um probleminha na coluna. Eu tô me recuperando de voltar firme e forte. Probleminha na cor. A idade vai chegando, é foda. A idade vai chegando, é foda. Entra agora, você aguenta, né? Pô, mas a gente, assim, pô, eu fiz 51 anos, assim, estou na minha melhor forma física, apesar da dorzinha aqui no quadril, que está atrapalhando bastante também, mas isso é normal, entendeu? Passei 40 anos fazendo capoeira, movimento pra caramba, aquecendo, não aquecendo, então vem essas paradinhas mesmo, entendeu? Faz parte, Então, assim, claro.
Então, assim, a gente aqui, a gente trabalha muito com essa questão da capoeira educacional, né? Sempre direcionando os alunos para o estudo, ou fazer algum curso de formação, já desde criança, inglês. Então, assim, a gente tem muita vontade de voltar, arrumar um voluntário para passar essa noção de inglês, né? Para os alunos, não que seja uma coisa obrigatória, entendeu? E também trabalhar muito as culturas populares, né? As outras manifestações populares do folclore popular, fora a capoeira e o maculelê, o jongo, ciranda, essas coisas todas. A parada é voltar, né? Voltar com essa parte histórica da nossa comunidade que foi apagada, né? Aí é que surge o lance do Museu de Favela, entendeu? Entendi. E fala Por- assim, porque assim, não é só, né, daí. Eu acho que é todo um contexto. Você vê que Sim, realmente existe, igual você mesmo falou, a gente tem que trazer muita gente de lá, muita gente que vem de outros lugares para conhecer. E as pessoas que estão aí próximas mesmo, elas, né, precisam ir mais. Elas têm que estar próximas, né? Até cara, eu sempre o acredito centro da assim, comunidade ele está aí, né? tudo que acontece no Abraçar o Rio outro. de tudo que acontece no Rio de Janeiro e quando você sai no mundo é cultura, é negro, entendeu? Então, tudo sai das comunidades, independente do estado que você está. Então, assim, tudo é afro, é cultura popular. Então, assim, a gente mora no Brasil, que cada estado que a gente sai, quando a gente sai daqui para a esquina, já é um outro mundo, entendeu? Está acontecendo coisa diferente. E a galera mais nova, ela tem que saber disso, entendeu? Então, em 2008, com a chegada do PAC aqui, né? O PAC, aquele programa de aceleração nas favelas, né? Que esses programas sempre vêm com aquela historinha de desenvolvimento, fazer rua, mas isso aí é uma parte da gerentificação, onde eles usam, né? Para remoção das favelas. É aquela remoção bonitinha, né? Porque a gente mora numa área de interesse social, que é a Zona Sul, Copacabana, né? Então a favela, mesmo ela sendo ocupada, ela tem os seus donos, né? Então a gente sabe que essas estratégias sempre é para remover a favela, né, os moradores da Zona Sul, e jogar eles, sei lá para onde, né? Tartaruga, mestre, só um minutinho, deixa eu só apresentar meu pai, porque ele tá. Esse aí é o seu mestre? Não, não é. Pai, dá um oi aí, ó. Fala, É pai. o Eu não Tartaruga. A sou o gente tá mestre no dela, meio não, mas eu sou o do culpado do pessoal. mestre dela, do pé de boi. É. Seu Maurão, Maurão, Valeu, papai. Maurão. É que eu vim Galera, eu vou aqui em tomar um Itaipava café. falar com ele. Ah, tá em Itaipava. Puta que pariu. Tá em Ah, Itaipava. É muito bom aqui, tá um friozinho, 17 graus. Qualquer dia eu vou ir tomar um café. Qualquer dia eu vou ir tomar um Tempo faz café. 7. vem mesmo, vem mesmo, tá? O café aqui tá baratinho, R$ 15 cada um. Ai, meu Deus do céu, rapaz. Pô, mas vocês estão em Ó, Itaipava, né? chega, vai. Eu conheço o secretário, né? O secretário aí do lado eu conheço, mas e a Aqui galera é aí, ótimo. Secretário, café cuidado lá que 15. só tem global lá, hein? Isso aí eu já sei que eu fui no Global mesmo. Aqui, ô, Tartaruga, já estamos chegando na hora aqui, ó. Então vamos lá. 17h54. Então, o que você quer saber mais, Kika? Então, assim, o Museu Eu de quero mais Favela, né? uma live, vai. Vamos fazer Não, mais então uma assim, depois, vamos falar mais. vamos falar. Então, assim, Eu sei que é você é muito muito pouco, ocupado, vai, mas é ó, muito assunto, é muito marque na assunto. sua agenda, por favor. Não, é A muito, gente pode é fazer até muito. uma live, eu vou até você e a gente troca uma ideia junto com o pessoal. E quem foi entrando, quem quiser Não, entrar, sim. já vai e conversa. Que tal? Essa é uma ótima proposta, hein? Sim. A gente pode Combinado? continuar porque assim, Mostrar o teu combinado, trabalho, mostrar para as pessoas que elas combinado. podem ir Aí até você você. vai armar live no dia que você tá com teu pai, visitando o teu pai, é foda também. Aí o Não, mas é cachorro que quer eu queria. atenção, o cachorro quer atenção, o pai quer atenção, o vizinho, o namorado quer atenção. Ai, Aí, namorada, ainda tô tentando. Aqui, deixa eu te porra, falar. ainda tá tentando? Caraca, vou te falar, hein? A gente vai ter que fazer uma aposta. Pandemia, pandemia, deu
Calma, calma, que a teia de aranha vai acabar a qualquer momento. Calma, E calma, deixa eu te calma. falar, hein, tartaruga? Ô, saudade de você, cara. Vamos, eu preciso encerrar Então, essa Kika, live, mas eu tô morrendo de saudade de você. Adoro você de coração, você sabe disso, né? então, cara, Você assim, foi sabe uma disso. satisfação. Sei, claro, pô, você sem palavras, entendeu? Você, assim, é uma das amigas que a capoeira me deu. Não é colega e conhecido, É entendeu? verdade. Uma Você coisa também, assim, viu? em 365 dias do ano, a gente conhece muita gente, mas poucos ficam no nosso ciclo de amizade e muito menos no nosso ciclo de vida, É entendeu? verdade. Então, assim, a galera que a capoeira colocou na minha... A galera que a capoeira colocou na minha vida, entendeu? Com divergência ou não, a gente está sempre, todos os anos, conectado. Pode ficar algum tempo sem se ver, É sem se verdade. falar, né? Mas hoje tem rede, mas a gente está sempre demonstrando aquele sempre meio carinho, porque a capoeira tem essa coisa do afeto, né? Esse é o barato da capoeira, essa coisa de não ter classe, né? É pro preto, é pro branco, é pro mendigo, é pro juiz, é pro artista. Você entendeu? Esse é o grande barato da capoeira que a gente não pode deixar perder, É entendeu? a A capoeira, ela, imaterialidade, né? não tem classe, irmão. Não, não se Entendeu? vê, Então, não se assim, vê, só não, se a sente. pessoa chegar na capoeira de frescurete, ela mesma se exclui. É, Entendeu? Então, verdade. esse é o grande barato da capoeira, essas trocas de vivência, né? E hoje, você vê que todos os estrangeiros que fazem capoeira independente de grupo, né? Eles querem vir conhecer, né? O Brasil, as É. raízes, da onde seu mestre saiu, se é na favela, se é no asfalto, não interessa. Então, isso a gente deixa lá fora e a gente traz para cá. Então, a gente sempre tem que trabalhar nessa... Eu sempre falo para a galera lá fora, pô, galera, vim aqui, maneiro, ó, tudo aqui tudo funciona, quero ver se lá na favela vê a minha realidade. Entendeu? E os caras vêm. Bem, E os caras vêm. eu também vou. Entendeu? Não, tu já viu, tu já tá manjada, mas pode vir de novo. Entendeu? Então, querida, Sério foi mesmo, então Vitorino, depois combinado. você me liga, Vitorino. Ó, Eu tá quero todo falar mundo contigo, aqui, eu preciso falar. presta atenção, tá todo mundo aqui de prova que nós vamos fazer uma live, nós dois, um sentado do lado do outro e a gente Tem que ser mais de 2 horas e tem que separar os tópicos, entendeu? tá. Porque assim, Kiko, eu vou te explicar. Tudo que eu tenho na vida, tudo que aconteceu na minha vida, foi através da capoeira. Então, assim, eu tenho um respeito por essa arte do Também, caralho, irmão. Você também entendeu? acho. Porque tudo que eu sou como humano foi a capoeira que me deu. Entendeu? Então, assim, eu jamais vou fechar a porta que a capoeira abriu para mim. Eu vou sempre abrir ela e deixar aberta para outros que vierem atrás de mim. Entendeu? Então, a Com capoeira é certeza. educação, a capoeira é esporte, a capoeira é dança, a capoeira é luta, a capoeira é jogo, entendeu? A capoeira é inclusão social, a capoeira é terapia, Capoeira é mais do que nossa. tudo, a capoeira é nossa, a capoeira é brasileira. É. Olha, os gringos podem estar lá jogando pra caramba, pensando que sabe, meu irmão, a capoeira é do Brasil, entendeu? A gente nunca vai ensinar um pulo do gato para vocês. Pode até ensinar, vai, mestre. Não, vai ensinar, mas O gato não pula ensina. tanto quanto a gente. Aquele Não, sabe pula voar assim. no Hoje o chão. gato tá pulando mais do que eu. Pô, tenho certeza disso. O gato tá pulando mais do que eu. Aí, gente, eu agradeço aos participantes, beleza? Também, Pessoal viu? que tirou seu Demais. tempo aí, passou pela live. Kika, continua essa menina super astral, super alegre, super humana. Obrigada, Eu tive a mestre. oportunidade de te conhecer assim, ó, tete a tete, né? É, Então, assim, quando precisar, estamos aí. muito Beleza? obrigada por tudo. E E eu ó, vou pedir a Santo Antônio para arrumar um namorado para você, porra! tá bom, eu quero. Mas, ó, Ah, mas depois eu vou confirmou. anotar, ó, Calma, não mestre, fica mas eu desesperada. eu vou anotar o que, que eu quero de exigência, tá? Porra, e esse que é Eu o sou problema. Não exigente. faça exigência. Tem que Por isso você falar está isso pra solteiro ele. encalhada. Por isso você está encalhada. Fica exigindo muito, porra. Ô, mestre, mas não tem Beijo, jeito. querida. Um beijo, fica com Deus, Beijo, tá? beijo. Obrigadão. Obrigado.
Beijo, galera. Valeu demais. Ó, deixa eu tirar um print, vai. Faz um print, faz um print. Peraí, deixa eu tirar desativar os comentários. Tá uma merda aí essa live sua. É porque você agora seu pai te caguetou, você tá em Itaipava, cara. Aí também era de global, fala pra ele também. Aqui não é não, aqui não é não, tá? Aqui tá tudo bem. Só esse secretário que é. Aqui Só tudo esse igual, secretário. tá? Um beijo. Obrigado, querida. Até. Tirou a print? Demais. Obrigada a você, gratidão. Fez a fotinha? Já tirei. Vou te enviar. Agora eu vou fazer a minha. Tá? Tá. X. Foi? Ih, a live caindo, ó. Acho que é porque a bateria tá meio ruim. Galera, beijos nos corações. Axé pra todo mundo. Valeu. Beijo. Eu tava fora.